CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você consegue imaginar o impacto que o retorno de Neymar pode ter na seleção brasileira durante a Copa do Mundo? Nesta semana, o craque deu um passo importante para sua recuperação, participando de atividades leves com bola e sendo recebido com festa pelos companheiros no treinamento. A expectativa cresce e a torcida já se anima com a possibilidade de vê-lo em campo novamente. Vamos conferir todos os detalhes dessa volta triunfal e o que isso significa para o futuro da nossa seleção. A seleção brasileira recebeu uma notícia que acende a esperança dos torcedores: Neymar está de volta ao campo de treinamento. O atacante, que havia se recuperado de uma lesão na panturrilha, participou de atividades leves com bola, dando um passo significativo para sua recuperação e para o futuro da equipe na Copa do Mundo. A presença do craque, que tem um histórico de desempenhos decisivos em competições internacionais, gera expectativa e ansiedade entre os fãs, que se perguntam: será que ele vai brilhar mais uma vez neste torneio? Durante os treinos, Neymar foi recebido com muito entusiasmo por seus companheiros de time. Carlo Ancelotti, o técnico da seleção, organizou um corredor de aplausos para celebrar o retorno do camisa 10, um momento que demonstrou a união e o apoio do grupo. No entanto, apesar da empolgação gerada pela sua volta, a comissão técnica mantém a cautela. Neymar ainda não está liberado para jogar na próxima partida contra o Haiti e continua seguindo um cronograma rigoroso de recuperação física. É um jogo que promete ser desafiador, e a saúde do atleta é prioridade máxima para a equipe. O histórico recente de lesões de Neymar adiciona uma camada extra de complexidade a essa situação. O jogador, que já enfrentou problemas físicos em momentos cruciais de sua carreira, sabe que a pressão é intensa, especialmente em um torneio do porte da Copa do Mundo. O planejamento da comissão técnica é meticuloso, visando evitar qualquer tipo de aceleração que possa resultar em novas lesões. Esse cuidado é fundamental, pois a fase de mata-mata se aproxima e as partidas decisivas exigem que os jogadores estejam em sua melhor forma. A questão que fica no ar é: até onde a equipe está disposta a ir para garantir a presença de seu principal astro? Enquanto a seleção brasileira se prepara para embarcar para Filadélfia, onde enfrentará o Haiti, a expectativa sobre Neymar cresce. Ele continuará a viajar com o grupo e a realizar atividades controladas, sempre sob vigilância. Com o foco em garantir que sua condição física se aproxime do ideal, a esperança é que, após a partida contra o Haiti, o craque possa retomar os treinos coletivos. E se isso acontecer, a possibilidade de vê-lo em campo contra a Escócia se torna cada vez mais real. O que isso significará para a seleção? A torcida aguarda ansiosa por mais boas notícias e pela magia que Neymar pode trazer ao time na sequência do torneio. O retorno gradual de Neymar ao treinamento traz um sopro de esperança não apenas para a seleção brasileira, mas também para os torcedores, que sonham em vê-lo brilhando novamente nos gramados. Com sua habilidade e experiência, o craque pode ser o diferencial que o time precisa nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. A presença de Neymar poderia alterar a dinâmica das partidas, trazendo mais confiança ao elenco e complicando a vida dos adversários, que já sentem o peso de enfrentar um jogador de sua estatura. A expectativa é que, caso consiga se recuperar a tempo, ele possa ser a peça-chave para levar o Brasil a conquistar mais um título mundial. As reações dentro do grupo são de otimismo cauteloso. Companheiros de equipe e membros da comissão técnica expressaram alívio e alegria com o retorno do atacante, e a demonstração de apoio ao jogador durante os treinos reforça a união do elenco. No entanto, as conversas nos bastidores também giram em torno das implicações no mercado. A lesão de Neymar havia levantado preocupações sobre sua valorização e o desempenho do Paris Saint-Germain, especialmente com o olhar atento de clubes europeus que podem ter interesse em suas atuações na Copa. O desempenho de Neymar poderá influenciar não apenas seu futuro, mas também as negociações envolvendo outros jogadores do time. Cenários variados se apresentam para o craque e sua seleção.
Se a recuperação seguir o curso esperado, Neymar poderá voltar a atuar em um confronto decisivo contra a Escócia, onde suas habilidades serão fundamentais. No entanto, caso surjam complicações, a seleção terá que se adaptar rapidamente e buscar alternativas. A pressão aumenta, e a torcida se divide entre esperança e cautela. A próxima fase da competição se aproxima, e, enquanto o Brasil se prepara para enfrentar o Haiti, a expectativa pela volta do camisa 10 continua a crescer, deixando todos ansiosos para o que está por vir. Você já imaginou o impacto que um jogador como o Luka Modric poderia ter no Flamengo? Com sua experiência e habilidade, ele poderia não apenas elevar o nível do time, mas também inspirar uma nova geração de jogadores. Seria esse o final perfeito para a carreira de um dos maiores meio-campistas da história? Venha descobrir como a chegada de Modric poderia transformar o Mengão e o que isso significaria para o futuro do clube. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. A possibilidade de Luka Modric encerrar sua carreira no Flamengo é um tema que tem gerado grandes expectativas entre os torcedores e entusiastas do futebol. O meio-campista croata, amplamente reconhecido como um dos melhores jogadores de sua geração, construiu uma trajetória brilhante na Europa, especialmente com o Real Madrid, onde conquistou títulos importantes e recebeu prêmios individuais que solidificaram sua reputação. No entanto, a ideia de vê-lo vestindo a camisa rubro-negra desperta não apenas entusiasmo, mas também uma reflexão sobre o impacto que um jogador desse gabarito poderia ter no futebol brasileiro. O Flamengo, com sua rica história e uma torcida apaixonada, se tornaria o cenário perfeito para o adeus de um ícone, transformando sua despedida em um evento memorável e repleto de emoção. A chegada de Modric ao Flamengo não seria apenas uma transferência, seria uma verdadeira fusão entre a tradição do futebol europeu e a cultura vibrante do futebol brasileiro. O estilo de jogo do croata, caracterizado pela sua visão de jogo, passes precisos e habilidade para controlar o ritmo da partida, se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo do Flamengo, que valoriza a posse de bola e a criatividade no meio-campo. Além disso, sua experiência internacional poderia servir como um farol para os jovens talentos do clube, inspirando uma nova geração de atletas a alcançar novos patamares. O papel de um veterano como Modric em um clube com grandes aspirações, como o Flamengo, poderia ser decisivo na formação de uma equipe competitiva, capaz de brigar por títulos tanto no cenário nacional quanto internacional. Outro aspecto a ser considerado é a conexão emocional que Modric poderia estabelecer com a torcida. O Flamengo é conhecido por sua fanática base de apoiadores, que não apenas seguem o time, mas também se envolvem profundamente com a história e os jogadores que vestem o manto sagrado. A chegada de um jogador com a estatura de Modric poderia criar um laço único entre o atleta e os torcedores, que se viriam representados por um ícone do futebol mundial. A possibilidade de um adeus ao futebol em um ambiente tão caloroso e acolhedor, cercado por uma torcida que canta e vibra em cada jogo, seria uma forma de celebrar não apenas sua carreira, mas também a riqueza cultural que o futebol proporciona. Por fim, encerrar a carreira no Flamengo poderia representar uma nova fase na vida de Luka Modric, longe das pressões e exigências do futebol europeu. A atmosfera vibrante do Brasil, com seu calor e alegria, poderia proporcionar ao jogador a chance de desfrutar do futebol de uma maneira diferente. O Flamengo, ao longo de sua história, sempre foi um símbolo de resistência e paixão, e a presença de Modric nesse contexto poderia reforçar ainda mais a ideia de que o futebol é, acima de tudo, uma celebração da vida. Assim, a combinação da experiência de um campeão consolidado com a energia contagiante do futebol brasileiro poderia resultar em um desfecho esplêndido para a carreira de um dos maiores talentos que o esporte já conheceu. A chegada desse jogador ao clube representa uma mudança significativa não apenas na qualidade técnica do elenco, mas também na forma como a equipe se comporta em campo. Sua habilidade em dominar a bola e a visão de jogo apurada são características que podem transformar o meio-campo em um verdadeiro circuito de criatividade e estratégia. Ele é o tipo de atleta que, além de fazer gols, tem a capacidade de criar jogadas a partir de passes milimétricos e movimentações inteligentes, tornando-se uma peça-chave para o desenvolvimento das jogadas ofensivas.
Isso pode fazer com que os atacantes se sintam mais confiantes e, consequentemente, aumentem sua produtividade, pois sabem que terão um companheiro que pode encontrar espaços onde muitos não enxergam. Além disso, a experiência acumulada ao longo de sua carreira em diferentes ligas e competições internacionais traz um valor inestimável ao grupo. Ele não é apenas um jogador, mas um mentor em campo, alguém que pode orientar os mais jovens e ajudar a moldar o futuro da equipe. Sua presença pode inspirar confiança e determinação entre os colegas, criando um ambiente de camaradagem e competitividade saudável. Essa influência pode ser especialmente importante em momentos críticos durante as partidas, quando a pressão é alta e a equipe precisa de um líder que saiba como manter a calma e a concentração, guiando seus companheiros rumo à vitória. Outro aspecto a ser considerado é o impacto que sua contratação pode ter na moral da torcida. O jogador, conhecido por sua garra e paixão pelo futebol, pode reenergizar os torcedores, que muitas vezes se sentem desmotivados com os resultados anteriores. A conexão que ele pode estabelecer com os fãs, por meio de atuações memoráveis e um comprometimento visível em campo, é capaz de revitalizar a relação entre a equipe e a sua base de apoio. Um jogador como ele não apenas atrai olhares pela sua habilidade, mas também pela sua atitude, e isso pode resultar em um aumento significativo no número de torcedores no estádio, criando uma atmosfera vibrante que impulsiona o time a desempenhar ainda melhor. Por último, a versatilidade desse atleta permite que ele se adapte a diferentes esquemas táticos, o que é uma vantagem estratégica para o treinador. A capacidade de alternar entre posições e funções pode surpreender os adversários e dificultar a leitura do jogo por parte deles. Ele pode atuar como armador, mas também recuar para ajudar na marcação, ou até mesmo avançar para finalizar em situações de pressão. Essa flexibilidade não só enriquece o jogo da equipe, mas também oferece ao técnico uma gama de opções que podem ser decisivas em partidas importantes. Portanto, a contribuição desse jogador vai muito além dos números e estatísticas, trata-se de uma verdadeira revolução na forma como o clube se posiciona no cenário do futebol, prometendo um futuro mais brilhante e repleto de conquistas. A paixão dos torcedores por seu clube é um fenômeno fascinante, repleto de nuances e sentimentos que vão muito além do simples ato de torcer durante uma partida. Para muitos, o clube é como uma extensão da própria identidade, uma representação de valores, tradições e até mesmo da história familiar. Nas arquibancadas, os gritos de apoio e as canções entoadas não são apenas manifestações de amor, mas uma forma de comunicação que une pessoas de diferentes idades, classes sociais e origens. Essa conexão transcende o campo e cria laços que muitas vezes perduram por gerações, formando uma comunidade vibrante e apaixonada que se reúne em torno de um mesmo ideal. No entanto, a relação entre os torcedores e o clube também é marcada por críticas e expectativas. Muitos torcedores se sentem profundamente frustrados quando o desempenho da equipe não corresponde ao esforço e à dedicação que eles depositam. Essa desilusão pode se manifestar em protestos nas redes sociais, nas arquibancadas ou até mesmo em reuniões organizadas por torcidas organizadas, onde a insatisfação é discutida e canalizada de maneira coletiva. Apesar das críticas, essa voz ativa dos torcedores é frequentemente vista como uma força positiva, um mecanismo de cobrança que busca melhorias na gestão do clube e um desempenho mais condizente com a grandeza que a instituição representa. Outro aspecto importante na opinião dos torcedores é a expectativa em relação a novos talentos e contratações. A chegada de um novo jogador pode ser recebida com grande entusiasmo, mas também com um olhar crítico, refletindo a esperança de que ele seja capaz de trazer resultados e glórias ao clube. Os torcedores observam atentamente o desempenho de cada atleta, discutindo suas habilidades e o impacto que podem ter na equipe. A pressão para que novos ídolos se estabeleçam é imensa, e a expectativa muitas vezes se transforma em um verdadeiro teste de resistência para esses jovens talentos, que precisam não apenas mostrar habilidade em campo, mas também saber lidar com a pressão de uma torcida exigente e apaixonada. Por fim, a opinião dos torcedores é moldada também por questões externas, como a rivalidade entre clubes e a influência da mídia. Essas rivalidades acentuam ainda mais a paixão e a dedicação, levando a um fervor que muitas vezes se manifesta em debates acalorados, tanto em conversas informais quanto em plataformas digitais. A cobertura da mídia, por sua vez, pode amplificar tanto os pontos positivos quanto os negativos, influenciando a percepção do público sobre o clube e seus jogadores.
Essa dinâmica cria um ciclo contínuo de feedback, onde a voz da torcida é fundamental na construção da imagem da equipe, refletindo as esperanças, os desafios e, sobretudo, a eterna luta por conquistas e reconhecimento no cenário esportivo. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.